muitas coisas na sua vida, mas o Senhor, Ele te trouxe até aqui. Não foi você que veio, Ele te resgatou da onde você estava e te trouxe até aqui. Ele colocou os seus pés nesse lugar porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele colocou os seus pés nesse lugar porque Ele tem a necessidade de ser adorado por você. Ele tem a necessidade de ser adorado pela sua voz. Então você que está aqui nessa manhã, apresente a Deus o seu coração, apresente a Deus a sua vida, apresente a Deus a sua família, apresente a Deus a sua semana, os seus projetos, os seus sonhos. Entregue a Ele em sacrifício de louvor, em adoração. Nós queremos nessa manhã, queria que você orasse junto comigo nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder levantar da cama, de estar aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de prestar culto ao Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de entregar a nossa vida ao Senhor, de prestar uma adoração ao Senhor, de prestar o nosso coração, de entregar, de lançar a nossa vida diante do Teu altar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos livrado das doenças, das enfermidades, dos ataques. Ó Deus, o Senhor tem nos livrado, ó Deus, das influências malignas. O Senhor tem nos cercado de todos os lados. O Senhor tem protegido a nossa casa. O Senhor tem protegido a nossa família. O Senhor tem colocado o seu cerco sobre o nosso lar. O Senhor tem nos cuidado. O Senhor tem nos protegido. E por isso nós estamos aqui, ó Pai. E por isso nós entregamos a Deus esse culto de domingo como primícia ao Senhor. Por isso nós entregamos esse culto de domingo em adoração ao Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que a Tua presença ela venha descer sobre esse lugar. A Tua presença ela venha habitar sobre os nossos corações. Ó Deus, se entrou alguém aqui, ó Deus, com o coração triste, angustiado, preocupado, desesperado, ó Pai, que nessa manhã o
gente precisa romper tantas coisas dentro de nós para nós nos derramarmos. Só que se derramar não é um sentimento, se derramar é uma escolha. Se derramar é eu estou sentindo que eu tenho que me derramar. Não, você escolhe se derramar. Sabe por quê? Se você esperar o sentimento para você se entregar, a sua vergonha, a sua história pode tirar desse lugar. E aquela mulher que derramou aquele frasco aos pés do Senhor, ela quebrou tudo. Ela quebrou o vaso, sabe por quê? Porque ela não queria que restasse uma gota. Ela queria se derramar por completo. Então a gente vai dizer essa manhã, eis-me aqui, Pai. Outra vez, eu abro o meu coração para me derramar a Tua presença. Eu abro o meu coração não porque eu sinto, mas porque eu escolho fazer a Tua presença
estava vendo naquele momento, que fez ela adentrar numa sala que ela não tinha sido chamada, porque era da tradição que as pessoas mais estudiosas fizessem debates sobre a lei e eles queriam pegar Jesus naquele momento. Eles queriam colocar Jesus num beco sem saída e convidaram Jesus. Jesus foi. Então eu imagino que aquela mulher, ela via um lugar cheio de pessoas muito importantes, pessoas que sabiam muito, e a palavra fala que aquela mulher provavelmente ela tinha um passado bem difícil. E ontem no encontro de mulheres teve uma mulher que falou assim: ai pastora, eu quero muito ir, mas eu tô com tanta vergonha. Mas ela veio e ela quebrou o vaso dela ontem. E às vezes a gente pega a nossa vergonha e fala: eu não vou entrar onde Jesus está, porque tem tantas coisas de que eu quero me esconder, eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanto medo, o meu passado é tão sujo, a minha vida, ela não foi uma vida de que eu me orgulho. Mas aquela mulher, eu te convido a olhar o que aquela mulher olhou, foi o suficiente para ela entrar no meio daquele povo, quebrar o vaso aos pés de Jesus. Caro, com perfume caríssimo, um perfume que custava um ano de trabalho vergonhoso, que custava o seu esforço, o seu sacrifício. Eu estava falando com a dona Eva de manhã, e ontem eu fiz um combinado com as mulheres, quem veio sabe qual foi, e ela falou: ah pastora, eu acordei tão mal, eu tive febre. E eu falei: ai, hoje eu vou pra igreja, mas eu não vou nem me maquiar, eu tô tão mal. Mas aí ela falou que lembrou do que a gente combinou ontem, e ela falou assim: o que é o sacrifício de me maquiar pro Senhor do lado do sacrifício que Ele fez por mim? E se a gente tivesse o pensamento da dona Eva pra tudo que a gente fizesse, o que é o meu sacrifício do lado do sacrifício que Jesus fez por mim? Eu quero te perguntar: o que é o seu sacrifício ao lado do sacrifício que Jesus fez por você? Glória a Deus. E eu queria te perguntar uma coisa: o que você trouxe para quebrar os pés do Senhor? O que você trouxe para entregar? Qual foi a tua oferta? A oferta vai muito além de dinheiro. A menor das ofertas é
Abra sua Bíblia comigo. Quem estava aqui no culto de quarta-feira? Faz assim com as mãos. Amém. Eu vou continuar a palavra que eu nem comecei na quarta-feira, porque o Senhor me entregou algo tão importante, tão especial. E eu não consegui nem ministrar, mas eu acredito que Deus falou conosco na quarta, não falou, gente? Foi difícil para mim também. Depois vocês ficaram brigando comigo lá no final, mas é difícil para mim também, porque quando a gente ministra, o primeiro ministrado é o ministro. A primeira pessoa que recebe a palavra é quem prega a palavra. Então não acredite nisso, que a pessoa que está falando, ela só está batendo, né? Como vocês disseram. Ai, pastora, que isso? A gente apanha primeiro. E eu vou fazer um resumo do que eu falei, mas antes eu gostaria de ler o texto e orar com vocês. Êxodo, quem que está no propósito de 40 dias? Diz amém? Amém. Diga eu. E não falem perto de ninguém, que está todo mundo de jejum. Então a gente fala assim, olha Senhor, que eu bafo de fome, né, gente? Vamos lá. Êxodo 3, 7, diz assim, acharam? Amém. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Você recebe essa palavra? Amém. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Amém? Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nessa manhã nós estamos, ó Deus, prontos para receber aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Nós não queremos, ó Pai, aquilo que nós achamos que precisamos, mas nós queremos aquilo que o Senhor vê que nós necessitamos. Nós somos a Tua noiva, Pai. Nós somos o corpo, mas o Senhor é o cabeça dessa igreja. É o Senhor que nos conduz aonde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, ó Pai, que a gente retroceda, então nos faz retroceder. Porque retroceder contigo é um avanço. A pior coisa é nós avançarmos sem a Tua permissão. Mas se o Senhor quer que nós venhamos a avançar contigo, não nos deixe, Pai. Não nos deixe, porque assim como Moisés falou, se a Tua presença não for comigo, eu não irei sair daqui. Então, Pai, nós, como corpo, como noiva, nós não queremos sair do lugar se o Senhor não nos liberar. Senhor, de nada vale essa manhã, esses louvores, essa palavra, se a Sua presença não estiver no meio de nós. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto o perfume da Tua presença nesse lugar. Eu sei que a Sua presença está aqui, então que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor tome agora o seu lugar de honra no meio de nós. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja como uma terra boa, Pai. Que o seu jardineiro mexa e remexa, para que ela possa absorver todas as sementes que estão na Tua palavra. E nós iremos colher todos os frutos que a Tua palavra tem para nós, a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Vou dar uma resumida do que foi ministrado aqui na quarta-feira, para você entender um pouquinho. Eu comecei lá de José, antes de virar Êxodo. Muito obrigada, Vanessinha. Antes de iniciar Êxodo, a gente finaliza o livro de Gênesis com a história de José. E a gente observa o quanto José foi moído, mexido, o processo doloroso que ele passou, que ele viveu, mas para que ele pudesse ser uma voz profética no meio daquele lugar. A gente vê em Êxodo que o Egito era um lugar que o Senhor queria arrancar o povo dali, o seu povo dali daquele lugar. Mas a gente vê em contrapartida em Gênesis que
todos os povos foram até o Egito porque ali tinha provisão. E na quarta-feira eu falei, não é sobre o lugar que traz a resposta, mas se nós estivermos posicionados com o que os céus querem fazer, aonde você estiver, você vai ser resposta naquele tempo. Você acredita nisso? Amém. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma imigrante que ama Portugal, inclusive Vila Real. Eu amo essa cidade e quando eu cheguei aqui, no ano de 2019, a gente estava passando por tantos processos ministerialmente e hoje chegou toda uma família para ficar com a gente, a nossa equipe, nossos filhos da fé lá do Brasil. Mas 2019, 2020, 2021 nós estávamos sozinhos aqui. E eu olhava ao redor, principalmente na pandemia, e eu falava assim, mãe, eu sinto como se o Senhor tivesse me trago para cá para me esconder, para me proteger. Parece, meu Deus, mas Vila Real não tem nada. Até o próprio taxista, quando trouxe a gente para cá, ele veio conversando com a gente, um português, falou assim, então, o que vocês vieram fazer aqui? E a gente, não, nós viemos morar, nós somos pastores missionários lá do Rio de Janeiro. Ele, mas Vila Real? Vocês vieram para o pior lugar, vocês podiam ir para Porto, vocês podiam ir para Lisboa. E na minha mente eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, eu tô indo para o melhor lugar do mundo. É o lugar que o Senhor separou para mim. E quando eu cheguei, que eu olhava em volta, gente, eu achava tudo tão lindo, tudo tão em paz. E o sentimento que veio no meu coração foi de gratidão, porque eu falei assim, Pai, o Senhor me escondeu. O Senhor me trouxe para um lugar para me proteger. Obrigada, Senhor. Então, eu quero declarar sobre a tua vida, muda a sua ótica a respeito dessa cidade. O Senhor te trouxe para cá para cuidar de você. Amém. Os imigrantes que não entendem, que ficam assim, pastor, até hoje, eu estou aqui há tantos anos, eu não entendo por que Vila Real. Posso te dizer uma coisa? O Senhor escolheu Vila Real a dedo para cuidar de você. Para cuidar do seu coração, para te proteger. E nada que o Senhor faz é em vão. O lugar onde Deus está é o melhor lugar do mundo. O que importa é que você esteja no centro da vontade de Deus. Não importa se você está num lugar esteticamente lindo ou esteticamente feio. Porque eu olhava lá no Rio de Janeiro, em volta tem lugares lindos. Eu lembro que eu fazia a unha de umas portuguesas e elas falavam, o meu sonho é conhecer o Rio de Janeiro. O que você está fazendo aqui? Elas falavam. E eu falava, realmente o Rio de Janeiro é lindo, mas não na parte que eu morava. É lindo assim, os pontos turísticos, mas também tem muita parte difícil. Muita parte triste, que os nossos olhos se entristecem. Mas independente de ser um lugar feio ou um lugar bonito como Vila Real, o que importa é você estar no centro da vontade de Deus? Você está onde o Senhor quer que você esteja? E é importante nós fazermos essa pergunta. Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Porque José estava no Egito e o Egito virou lugar de provisão. O Egito virou um lugar de reconciliação. O Egito virou um lugar de remir, porque aqueles irmãos que fizeram... Quem conhece a história de José? A gente fica com raiva dos irmãos. E eu falei, o Senhor, Deus, sabe tudo que o Senhor faz. Que se fosse eu no lugar de José, mas eu não perdoava um. Quando eu visse a cara deles, eu falava, me jogaram no poço? Vocês não lembram, não? Eu lembro. Porque quem bate, esquece. Mas quem apanha, tudo vingativo igual a mim. Tá repreendido em nome de Jesus. E a gente vê que os processos é que tira a ruindade do nosso coração, gente. Porque eu acredito que cada fase que José estava vivendo, Deus estava tirando um pouquinho de José e colocando um pouquinho nele no coração de José. Para que lá na frente, quando Jesus exaltasse, quando Deus exaltasse a vida de José, ele não falasse assim, agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, está repreendido, em nome de Jesus. O coração de José estava cheio de tanta compaixão, que eu acredito que ele ainda viveu ali, enquanto ele faz aquele processo com os irmãos. Eu acho que ele estava lutando contra ele, falando assim, o que eu faço agora? Será que eu dou comida para eles? Será que eu não dou? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Mas ele libera uma palavra para os irmãos, ele fala assim, eu não vou fazer nada, eu não vou matar vocês, eu não vou punir vocês. Sabe por quê? Tudo que vocês fizeram não foi a mão de vocês, foi a mão do próprio Deus. Difícil, né, a gente pensar isso?
que a nossa guerra não é contra o sangue dos nossos irmãos? São os próprios processos que o próprio Deus faz para tratar o nosso coração. E sabe qual é o mais difícil? É que às vezes nós passamos tantos processos e tantas coisas difíceis e ainda assim não somos tratados. Porque o Senhor, Ele testa o nosso coração. Ele testa, fala assim para a pessoa que está do seu lado: cuidado, você pode estar passando por um teste. Aquilo que você chama de laço do passarinheiro, fala. Aquilo que você fala que é prova do diabo, pode ser um teste de Deus. E se você não passa, olha para ela, olha para ele. Fala: se você não passar, você vai repetir. E isso a gente não amarra em nome de Jesus, não. Porque se o professor repete a prova, é a fim de você ser aprovado. A gente passa por algumas situações, algumas circunstâncias que a gente fala: não é possível que de novo eu tô passando por esse problema. É porque o Senhor tá a fim de aprovar o teu coração. Ele não aceita te perder. Mesmo que você seja um repetente aprovado. Você pode dar um glória? Glória a Deus, aleluia! E a gente olha para a vida de José e naquele momento ele traz um bálsamo para o coração dos seus irmãos. E eu falei ontem com as mulheres, ontem a gente teve um momento que foi um momento de lava-pés que o Senhor ministrou no meu coração. E a gente vê que muitas vezes a gente é escravo de tudo que fizeram com a gente. Esse lugar seria perfeito para José. Mas às vezes a gente repete a mesma história de dor o tempo inteiro. Porque o lugar de vítima é quentinho. O lugar de vítima tem um ar-condicionado, uma coberta, um cafezinho com leite, um chocolate quente, biscoitinho, bolo, um sopão da Dona Eva, do seu Paulo. É gostoso o lugar de vítima. E pode ser um vício você ficar ali. Porque me fizeram, porque me falaram, porque me maltrataram, porque me viraram as costas. Não é assim? Só que eu ouvi essa frase e eu vou guardar ela no meu coração para sempre. Sempre prefira estar no lugar de quem é ferido do que no lugar de quem fere. A cabeça de alguém que fere, a consciência de alguém que fere, para sair desse lugar de culpa, meu Deus. E eu imagino o coração daqueles irmãos quando viu, eu acho que eles olhavam para o outro e falavam assim: já era. É José, vocês lembram de José? Aquele nosso irmão que a gente botou, matou, jogou no poço, achamos que já estava morto, pegamos a sua túnica, afundamos, mentimos para o nosso pai, quase que morreu do coração com saudade, foi a gente que fez. Então imagina o coração deles agora para receber misericórdia, para receber alimento. Mas um coração que está ligado ao coração de Deus e conectado ao seu propósito é um coração que perdoa. É um coração que dá novas chances. É um coração disposto a fazer novas alianças novamente. É um coração que não se vinga. É um coração de Cristo. E a gente vê que esse lugar, toda essa história, essa narrativa, está acontecendo aonde, gente? No Egito. O lugar que a gente leu, que Deus quis tirar o seu povo de lá, porque eles estavam sendo cruelmente massacrados. Mas por quê? O que aconteceu para que essa realidade mudasse? Passa-se o tempo e toda aquela geração de José passa. Só que o Egito virou lugar de provisão e de refúgio. Então, todo o povo de Deus foi para lá. E eles começaram a crescer e multiplicar. Cresceram, cresceram, cresceram. E quando chega um novo rei, ele olha aquela situação e fala assim: opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Por quê? Se vierem nos atacar e esse povo resolver se juntar aos nossos inimigos contra a gente, o que a gente faz? Se esse povo que está aqui resolver se voltar contra a gente, o que a gente faz? Então aquele rei da época, ele teve uma ideia. E aí o que ele fala? Vamos oprimir esse povo para que eles não tenham tempo em pensar em nenhuma guerra, em nenhuma batalha. Vamos colocar bastante trabalho neles. E é isso que a gente vai fazer. Então o povo de Deus começa a ser oprimido.
de uma forma muito cruel. Eles começam a ser escravos e muitas pessoas acham que eles passam a ser escravos nesse momento, mas não. Eles já eram escravos desde o momento que eles chegaram no Egito. Por quê? Porque José fez essa movimentação, esse trato. Falou, olha, o pessoal chegava assim, olha, mas nós já demos tudo. Nós já demos os nossos animais, nós já demos as nossas propriedades, nós já entregamos tudo para receber comida. E agora? E aí José fala, então é a hora de vocês se doarem e trabalharem para que vocês possam permanecer aqui e continuar com alimento e com provisão. Então, o sistema de escravidão foi estabelecido naquele momento. Então, aquele povo que estava ali era escravo, estão entendendo até aqui? Só que a crueldade nasceu nesse momento da história. A partir de medo, sabe por quê? O inimigo das nossas almas tem medo do que o nosso Deus pode fazer através de nós. E é por isso que ele começa a criar estratégias para oprimir, para trazer tristeza, solidão, depressão, ansiedade, para a gente não ter tempo de nos conscientizar que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que a gente está fazendo agora? Jejum e oração? Nós estamos entrando em guerra. Só que se nós estivermos sobrecarregados com aquilo que o inimigo das nossas almas propõe, nós não vamos ter tempo para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra. Sabe por quê? Pastor, é muita correria. A senhora não tem noção de como que está a minha vida. Mas é coisa para resolver aqui, coisa para resolver ali. Eu não consigo entrar em guerra. Tá vendo como o diabo é burro? Ele faz as mesmas estratégias sempre. Só que nós é que não podemos aceitar o lugar de ignorância e nos cegarmos. Já tá tudo na Bíblia. É só a gente acessar e pegar as ferramentas necessárias para lutar. Só que o inimigo, ele olha, se eles se levantarem, escute isso, em jejum, em oração, em leitura da palavra, e Deus começar a agir através da vida deles, nós não teremos condição de vencer nenhuma guerra. E eu libero essa palavra. Os inimigos da tua alma, da tua casa, dessa cidade, que eu liberei isso sobre nós na quarta-feira. Os inimigos da nossa alma, eles não estão prontos para quando você se levanta em oração, em jejum, para quando você fala, opa, não vou me distrair, opressão, você não vai ter vez, tristeza, você não vai ter vez, sabe por quê? Eu estou pronto para entrar em guerra. Será que você está pronto para entrar em guerra? As coisas podem não ficar tão fáceis assim, porque o lugar de guerra não é confortável. Mas pior ainda é achar que sem guerra é seguro. Pior ainda é achar que se eu não jejuar, as coisas não vão piorar. Se eu não jejuar, eu ficar aqui, só vou na igreja. Porque eu começo a me envolver, começa a se levantar um monte de problema. Aí você se lembra, opa, é o inimigo falando assim, vou distrair. Então, se eu mantiver ele lá no morno, no frio, eles não vão se envolver. E aí eu consigo lugar, eu consigo território. Mas essa palavra está quebrada, sabe por quê? Essa cidade precisa de nós. A sua terra natal precisa de você. Às vezes você acha, vim para Portugal, vou esquecer do meu povo. Não se esqueça, sabe por quê? Às vezes o Senhor te traz para cá para fazer com que você passe alguns processos e que se levante intercessão pelo lugar de onde você saiu. Ore pelo seu país, ore por Portugal, ore por essa terra. É uma terra que mana leite e mel. É a terra que o Senhor preparou para te trazer e cuidar de você nesse lugar. Não amaldiçoe o lugar onde o Senhor separou para você e para sua casa. Sabe por quê? Deus já tinha preparado tudo. Ele falou, eu vou preparar a melhor terra para o meu povo. Vai ser um lugar que eles vão colher o que eles nem plantaram. Eles vão morar em casas que eles não edificaram. Tem os seus problemas? Tem os gigantes? Tem. Mas eu tenho certeza que o meu povo vai usufruir dessa terra. Aí quando o povo chega lá, fala assim, mas tem muito gigante. Não vamos entrar ali. Ei, é o lugar que o Senhor preparou para a tua vida. Amém.
E eu profetizo que esse lugar vai ser impactado por um povo que está disposto a entrar nas guerras. Glória a Deus. Um povo que não vai mais aceitar ser escravo das distrações. E mesmo que passe por alguns problemas, eles vão estar prontos. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Essa manhã você vai sair desse lugar marchando em vitória. Porque qualquer mar que esteja fechado, ele vai se abrir para você passar. Pronto, até aí da história vocês entenderam? O povo está nessa circunstância, sendo oprimido de forma cruel, escravizado. Só que quanto mais aquele rei maltratava aquele povo, mais o povo crescia. Quanto mais aquele povo era fortemente perseguido, mais o povo crescia. E daí ele falou, não está adiantando. O que a gente vai fazer? Reuniu 2 parteiras e falou assim, olha, sabe o que eu vou fazer? A gente faz o seguinte, quando vocês verem que as hebreias estão tendo meninas, vocês deixam viver. Mas se você vê que estão tendo meninos, você mata. Tá bem? Tá bem. Só que a palavra diz que o coração delas era temente ao Senhor. E elas não aceitaram fazer isso. E elas deixavam vir os meninos. Só que os meninos que vinham eram afogados no rio Nilo. E a gente vê que a partir do capítulo 2 se levanta uma mulher chamada Joquebede. E essa mulher, que não é tão conhecida, ela foi uma mulher extremamente conectada. Tem mães aqui? Eu acho engraçado quando vocês me pedem desculpa por elogiar minha mãe, por honrar minha mãe. Gente, eu vou ficar triste, vocês vão ter que me pedir desculpa se vocês falarem mal dela, isso aí. Mas, o quanto vocês puderem honrar, honrem, porque eu honro. E toda ministração eu falo da minha mãe, sabe por quê? Ela foi uma Joquebede na minha vida. Ela foi uma mulher posicionada, ela foi uma mulher sábia, que ela me protegeu e no lugar que muitos filhos estavam sendo afogados e mortos, ela me guardou para que eu estivesse aqui hoje. Sabe por que eu entendo o sentimento que vocês têm em relação à minha mãe? Porque é muito difícil encontrarem mães sábias nesse tempo. Mas eu declaro que você será uma mãe sábia. E sabe por que eu sempre falo da minha mãe nas minhas ministrações? Porque a minha maior referência está dentro da minha casa. E eu declaro que os nossos filhos não buscarão outros pastores de referência, pessoas de longe, ministros que nunca viram, não conhecem a vida, sabe por quê? Hoje você pode olhar para mim, você pode falar assim, meu Deus, pastora, a senhora é uma bênção. Que palavra abençoada! Glória a Deus, mas vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o meu coração. Minha mãe me conhece, meu marido me conhece, meus filhos me conhecem. Vocês não. E às vezes nós pegamos referência de pessoas que têm uma boa eloquência, que são estudadas, mas às vezes podem ter uma vida fracassada, caída, em pecado. Pessoas que nós colocamos em palcos, em primeiro lugar, dizemos, pessoas maravilhosas, íntegras, mas que Deus conhece o coração. Mas eu posso dizer que eu conheço o coração da minha mãe e que ela é uma mulher de Deus. Podem pegar como mãe, eu divido com vocês. Mas eu posso te dizer uma coisa, e eu quero que você levante as suas mãos. Se você é mãe, eu quero que você levante as suas mãos. Sabe por quê? O fluir dos seus filhos depende do seu posicionamento, da sua ousadia em Deus. O fluir das suas meninas, Flávia, depende da sua postura hoje. E se eu estou fluindo hoje em Deus, é porque um dia uma Joquebede me guardou meu coração. Eu quero declarar sobre as mães dessa casa sabedoria para criar os teus filhos e saber blindar a vida deles quando o mundo está afogando e matando as nossas crianças. O nosso coração tende a ter medo mesmo. A gente fica apavorada. A nossa vontade é colocar os nossos filhos num cerco, numa bolha, para que nada no mundo atinja, ataque.
E a gente ouve muitos relatos de mães com seu coração em pedaços. Não tenham medo. O Senhor está guardando os filhos de vocês. Amém. E o mundo não vai afogar os filhos de vocês. Amém. Que todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus é o amor. E nessa manhã Ele está lançando o medo dos nossos corações. Os nossos filhos serão guardados pelo Senhor. Aleluia! E por que ter filhos? Porque a nossa geração precisa dos nossos filhos. E não tem tempo, mas em outros tempos. É porque nesse tempo as coisas estão mais difíceis, as coisas estão ruins. Ei, é nesse tempo que o Senhor vai te dar as ferramentas necessárias. Gente, da onde que Joquebede ia tirar um cesto com betume? Betume foi usado na arca para que as águas não entrassem dentro do mar, dentro da arca, e não afogasse todo mundo. Então eles passaram betume. Ela pegou um cesto, ela pegou uma pequena arca, ela deixou impermeável, ela protegeu, ela pegou o filho dela. E num tempo em que todas as mulheres estavam chorando, Joquebede, ela vivia em um tempo onde ela ouvia: ai, tiraram meu filho de mim, arrancaram meu filho de mim. As amigas de Joquebede batiam na casa dela e falavam assim: levaram o meu e o seu. Ela, tá escondido. Pode tirar esse fundo, cadê o Marcos? Toca pra mim, Marcos, por favor. Me perdoa, viu? O Guilherme já foge, que o Guilherme sabe que eu também peço. Já coloca no seu violãozinho aí. E, por favor. E eu imagino o que Joquebede ouvia naquele momento. É o que nós temos ouvido. Se você parar para pensar, se você parar para conversar com outras mães, você vai ver o mesmo clamor, o luto. O grito de desespero do luto, dizendo: eu tô vendo os meus filhos serem levados, eu tô vendo os meus filhos afogados, eu tô vendo meus filhos irem embora. E Joquebede, e o seu? Joquebede, tá escondido, tá guardado. E no momento certo, Deus vai livrar. Aleluia. Ei, mães, pais, eu quero declarar sobre os pais também. Nós não aceitamos famílias sem sacerdotes. Pai, você é um pastor de um pequeno rebanho chamado família. Se levanta. Aonde que estão os pais que chamam as suas esposas e os seus filhos para terem culto no lar? Falar assim, ó, não quero. A mulher assim, ó, não, eu tenho que lavar a louça. Não, eu tenho que fazer um monte de coisa. Agora é a hora da gente reunir a nossa casa para chamar a voz de Deus para esse lugar. O Senhor vai trazer de volta o poder e a voz do sacerdote. O cajado de autoridade. Ele vai restaurar a paternidade. Sabe por quê? Nós estamos em falta com referências paternas, mas desse lugar nascerão referências. Eu quero profetizar, eu quero declarar que você será o melhor pai, mesmo que você não tenha tido um pai presente. Você será um pai presente para os teus filhos. Você vai curar o coração dos teus filhos com a tua presença, com o teu cajado. Você vai trazer calmaria. É um tempo em que a mulher que acalma e apacenta o coração do marido. Mas não, a voz profética de dentro dos lares vai trazer de volta a autoridade e falar assim, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Cadê os pais dessa casa, os maridos? Eu profetizo posicionamento na vida de vocês. Glória a Deus, Senhor. Reúna a sua casa para orar de novo. Eu sou de um tempo em que lá na minha casa meu pai não foi presente. E eu digo que a paternidade do meu marido cura a minha vida. Porque eu sempre sonhei em ter um pai que o meu marido é. Eu sei que a Olivia e o Nicolas nunca vão ter os traumas que eu tive. Eu não tenho mais, porque o Senhor já me curou. Mas sabe por quê? Porque existiu um homem que resolveu quebrar um padrão. Eu quero declarar sobre você, pai, esposo. Se você viveu um pai, mas meu pai nunca disse eu te amo para minha mãe. O pai nunca disse eu te amo para os filhos. Para mim, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Você vai dizer pela primeira vez um eu te amo para os teus filhos. Você vai curar o coração dos teus filhos. Você vai estabelecer um novo padrão no seu lar. Você vai falar assim, ó, meu amor, toda quarta-feira eu não tive um pai presente, mas eu lembro dos cultos dos lares na minha casa. E a minha mãe e minha avó
pegavam a Bíblia, a gente cantava, era tão simples, era tão rápido. Mas eu posso me lembrar da presença do Senhor de uma forma tão linda, eu tão pequena, a presença do Senhor se movimentando. A igreja não vai fazer o que a sua casa pode fazer na vida dos seus filhos. E Joquebede, naquele momento, ela recebe uma estratégia do céu. E ela fala assim, ó, é precioso demais para eu deixar vulnerável. O diabo não vai tomar de mim. Todas as casas podem estar vivendo, mas a minha casa não vai viver. O casamento de toda a minha família, a minha geração passada viveu. Mas o meu casamento não vai viver. Sabe por quê? Eu vou me esforçar. Fala assim comigo, eu vou me esforçar. E eu acredito que Joquebede, a palavra não diz, eu estou conjecturando. Eu acredito que Joquebede não recebeu um profeta na porta da casa dela falando assim, ó, assim te diz o Senhor, faz um cesto, coloca Moisés que vai dar certo. Não. Ela foi ousada em fé. E o Senhor vai aumentar o nosso nível de fé para nós começarmos a ousar na presença dele. Ela falou assim, ó, luto? O quê? Um decreto de morte? Não. Eu vou construir um lugar de proteção para os meus descendentes. Ela pega, ela constrói, ela coloca Moisés ali dentro. E aí pensa o sofrimento de uma mãe, uma recém-mãe, que vê ali a sua menina e vê o seu filho, de repente tão sonhado filho, e ela ter que entregar. Eu imagino, meu Deus, será que o Nilo tem jacaré? Será que o Nilo tem bicho? Se eu colocar o meu filho lá, o que vai ser do meu filho? Não. Ela falou assim, eu tenho certeza que se eu der um passo de fé, o Todo-Poderoso vai colocar o chão e vai guardar a vida do meu filho. Amém. Não deixe o medo roubar os seus lábios. Dê passos de fé em Deus. E fala assim, ó, eu vou me esforçar. Eu vou construir um lugar seguro para o meu filho. Porque mesmo que eu tenha que lançar o meu filho, e isso que o Senhor ministra no meu coração é tão forte. E por isso que eu lembro da minha mãe e eu falo que se eu tiver 1% dela na vida dos meus filhos, eu tenho certeza que os meus filhos não vão se perder. Os nossos filhos não irão se perder, porque naquele rio que Joquebede deixa Moisés, era o mesmo rio que mulheres contemplavam o choro das crianças sendo afogadas. Você consegue imaginar essa cena comigo? Você consegue ouvir os gritos de desespero das mulheres falando, não afoga, é o meu filho, é o meu casamento, é o meu ministério. Não fique de braços cruzados enquanto Satanás quer matar aquilo que é precioso. Se o Senhor colocou nas suas mãos, é porque será uma resposta nesse tempo. Não aceita o diabo levar de você de braços cruzados. Mesmo que Deus não tenha te dado uma revelação, ouse em fé. E Joquebede, enquanto muitas mulheres choravam, Joquebede, eu acredito que libera a filha dela. E ela vai observando Moisés, observando. E aí, aonde que Moisés para, gente? No lugar da onde saiu o decreto de morte. Gente, daquele momento eu ia falar, deu errado. Pega de volta, Miriam, traz correndo para casa. Mas ela ficou observando o que Deus é capaz de fazer quando a gente confia. Aleluia. E ela observou. E a filha dele falou, ai, um bebê. Para onde que Moisés voltou, gente? Para os braços de Joquebede. E ali Joquebede, eu acredito que foi uma resposta do céu. Falando assim, ó, descansa, eu tô cuidando. Fica tranquilo, mesmo que vá para um lugar perigoso, um dia vai voltar para os teus braços. Um dia você vai contemplar as minhas mãos, guardando aquilo que é importante para você. Porque se é importante para você, imagina para mim. Se você olha para os teus filhos, para o teu marido, para a tua formação, para o teu trabalho, que foi Deus que te deu, amém?
E você pensa, é muito importante para mim. Imagina para o Senhor. Aquilo que Deus te entrega é resposta, não importa o que seja. É resposta, é só você fazer do que aquilo que Deus te entregou se torne uma resposta para esse tempo. E é por isso que eu falei para Deus, quem estava no monte? Gente, não perde esse monte não. Pode me fazer vontade, porque eu não posso subir. Mas suba, viva essas experiências sobrenaturais com Cristo. Amém. Quando o pastor Rafael, ele me contou o que aconteceu no monte, o Senhor ministrou no meu coração na quarta-feira. Eu faço uma aliança com essa igreja para que essa cidade seja impactada através da vida de vocês. E eu falei, Deus, eu recebo essa palavra, não deixa a gente de fora do que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Porque desse lugar almas serão libertas. Nós iremos ouvir, escuta o que eu estou te falando. Nós iremos ouvir as discotecas vazias, tendo que fechar. Nós iremos ouvir os bares fechados. Aleluia. Nós iremos ouvir os orfanatos fechados. Nós iremos ver adoções. Nós iremos ver homens e mulheres libertas do álcool. Nós iremos ver homens e mulheres libertos da noitada, da sujeira, da imundície, da imoralidade. Nós iremos ouvir isso. E será através do posicionamento da igreja. Sabe o que a Bíblia fala? Que se a nação clamar, haverá paz. Amém. Não é se o governo tal foi eleito. Não é se fulano de tal entrar na política. É se a nação, se o povo de Deus, aqueles que são chamados pelo nome de Cristo clamarem. Você está disposto a clamar? Amém. Você está disposto a se posicionar? Para a gente começar a contemplar Deus invadindo as faculdades. Deus invadindo as escolas. Da gente ver um movimento de arrependimento nos nossos jovens. Ah, Senhor! Ah, mas pastora, como que isso vai acontecer? Os teus filhos estão sendo preparados para esse tempo. Você recebe essa palavra? Os teus filhos estão preparados, eles estão sendo guardados. Eles vão entrar nas universidades e eles vão virar as universidades. Eles vão começar um movimento. Eu creio nesse tempo. Eu creio nisso. E nós iremos participar desse marco na história. Nós iremos participar disso. E o choro que é de luto vai ser choro de gratidão. Porque Deus fez através de nós. E eu vou andar um pouco mais rápido na história. A gente começa a contemplar que Moisés, ele é encontrado pela voz do Senhor. E ele fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu preciso livrar o meu povo desse cenário, de tudo isso que está acontecendo. E adivinha quem que eu vou usar? Eu acredito que se eu estivesse no lugar de Moisés, eu ia falar, ah, Senhor, Arão, com certeza. O Senhor quer que eu dê o recado? Moisés, não. Não, Moisés, eu vou usar você. Senhor, eu não sei nem falar. Eu tenho dificuldade. Mas não é sobre você, Moisés. Você vai chegar lá e você vai dizer que o eu sou vai marcar a história do Egito para sempre. Eles nunca mais vão esquecer. E a palavra diz que o Senhor endurece o coração de Faraó para que eles nunca venham esquecer que aquele povo tem um Deus vivo. O coração, e eu me questionei várias vezes através dessa passagem. E eu falei, Deus, qual é a finalidade? Para que o Senhor fez isso? Para que o Senhor endureceu o coração desse povo? E às vezes a gente vive algumas situações que a gente fala, Deus, para quê? Se o Senhor quiser amolecer o coração de alguém, como Ele fez com Lídia, a palavra diz que Lídia foi a primeira mulher da Europa, dentro da palavra, a receber o Evangelho, porque o Senhor abriu o coração dela para que o Evangelho fosse recebido. Então Deus, e você que ora para a salvação de alguém, fica tranquilo, porque Deus é capaz de abrir corações. Então o Deus que endurece o coração é o Deus que amolece corações. Então o Senhor vai trazer salvação para a sua casa. Ele vai trazer salvação para os seus. E eu falei, Deus, por que o Senhor endureceu o coração deles? Porque Deus precisava mostrar que Ele é Deus.
Não importa quanta crueldade fizeram com o povo. Naquele momento eles viram que o povo de Deus não é um povo descoberto. É um povo que tem alguém que luta por eles. Glória a Deus. Ele não é um participante do exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Todos os exércitos estão sobre a jurisdição de Deus. E a gente começa a ver que a primeira coisa que Deus faz com a gente, quando Ele quer nos transicionar, e ontem na dinâmica das mulheres, eu pedi para que cada uma pintasse a estação que elas estão vivendo, e a minha estação foi o outono, porque eu estou sentindo essa transição, que aos nossos olhos podem ser perdas, mas são apenas trocas, porque o Senhor tem algo novo para fazer nascer. E quando a gente olha essa história, a gente vê que eles não estão passando apenas por uma transição geográfica. Porque não adianta nada Deus te transicionar geograficamente se a sua mente ainda quer habitar da onde o lugar que Deus tanto quer te tirar. Não adianta o Senhor tirar você do seu país ou tirar você daqui e te levar para um outro lugar, para a Suíça, para a América, se a sua mente ainda estiver presa nesse lugar. E a gente começa a ver a primeira coisa, e agora eu vou começar a ministrar algumas coisas que Deus faz conosco quando Ele quer nos transicionar. Você está preparado? Acho que não. Está preparado? Amém. A primeira coisa que Deus começa a fazer com o povo é levar eles para grandes movimentos sobrenaturais. Aquele povo que estava há 400 anos sendo massacrado, eles não viam o que Deus é capaz de fazer de forma sobrenatural. Pelo contrário, eles tinham uma visão de Deus equivocada. E aí, Deus transiciona eles não só geograficamente, como existe um processo que teve que ser alargado por conta das outras transições que Deus precisava fazer, que eram as transições na alma e no espírito. Então, Deus transiciona eles geograficamente, espiritualmente e sentimentalmente, na alma, onde habitam os sentimentos. E por que demorou tanto tempo deles nesse processo? Porque Deus não podia liberar um espaço novo se a mente e o coração deles ainda estivesse velho. Deus não podia entregar, e às vezes a gente vive isso, porque muitas vezes a gente vive vontades permissivas e não vontades soberanas. Tome cuidado, porque a gente fala, se Deus fez acontecer é porque foi da vontade de Deus. Cuidado, porque você pode estar vivendo uma vontade permissiva, porque pedi e dar-se-vos-á. Então você pode estar recebendo algo que não era da vontade soberana de Deus. E a gente às vezes vive algumas portas que se abrem porque a gente pediu, mas logo depois da porta se abrir, você entra com toda a empolgação. Caraca, Jesus, muito obrigada, a porta se abriu, o Senhor fez, o Senhor me deu. Caraca, daqui a uma semana, meu Deus, que prova, onde que o Senhor me botou em Jesus? Sabe por quê? Seu coração não estava transicionado, seu espírito não estava transicionado, você só mudou geograficamente. E de todos os espias que puderam entrar na terra, sabe o que aconteceu? 2 falaram, subamos e possuamos. Os outros, gente, eles eram a geração do deserto, alô? Eles viram muitas coisas acontecendo. E ainda assim, chegaram na terra e falaram assim, os gigantes que estão lá são muito maiores do que o nosso Deus, não dá pra gente. É possível a gente passar processo. É possível a gente passar pela escola do quebrantamento de Jeová. E ainda assim, quando chega na resposta, eu acho que não era bem isso. E é por isso que dentro de nós fica uma eterna insatisfação, como se Deus não fizesse nada por nós e pela nossa casa. É porque a gente não consegue olhar as coisas que Deus faz com um olhar de gratidão. A gente está sempre reclamando. Tem sempre um ponto que eu não concordei.
Tem sempre um ponto que eu acho que devia mudar. Tem sempre um ponto que eu estou insatisfeita. Ei, o problema não é a circunstância, o problema é você. Porque problema a gente só vai parar de ter aonde? Na glória. Só na glória. Enquanto você estiver na terra, se você não estiver num lugar de problema, o problema do lugar vai ser você. Porque não existe ninguém perfeito, gente. Não existe ninguém anjo. E sabe o que acontece? Deus fala assim, o meu povo sofreu tanto que eles precisam conhecer quem eu sou e o que eu posso fazer por eles. Então, são liberados as pragas. E no início das pragas, os feiticeiros também conseguiam fazer. Mas chega um momento que a palavra diz, se eu não me engano, na 6ª praga, e os magos e os feiticeiros não puderam reproduzir. Que eles estavam empolgadinhos. Se vocês fazem isso, a gente também pode fazer. E aí Deus foi dando corda, mas chegou uma hora que eles tentavam e não conseguia mais. E o povo começou a observar, tá acontecendo tudo lá no meio deles, mas a cidade que foi dada pra gente está protegida. Que é isso? O Senhor, quando Ele quer nos transicionar, Ele começa a nos levar por alguns caminhos de sobrenatural, para que a gente comece a ter a percepção de que o nosso Deus é um Deus presente, cuida de nós e está sempre a postos para nos livrar da mão do inimigo. Posso te dizer uma coisa? Abra os seus olhos para as experiências sobrenaturais que o Senhor vai começar a te proporcionar. Abra os seus olhos e comece a ver. Eu tenho um Deus e Ele é presente, Ele é vivo. E Ele vai começar a te fazer experimentar algumas coisas. Mas você quer? Você está disposto? Porque a gente vê que essa primeira coisa que o Senhor começa a decidir, Ele fala, vou transicionar o meu povo e a primeira coisa, vou começar a levar eles a ter experiências sobrenaturais, para que eles saibam que eu sou o Senhor. E aquele povo começa a ver o quê? Me lembrem, o mar se abrir, a água amarga virar doce, comida cair do céu. E ainda assim, e eu quero te perguntar, quantas provisões de Deus você já viveu nesse ano? Só nesse ano, tu não precisa nem pensar dos outros anos para trás. Aí o primeiro pensamento, acho que nenhuma. Tá vendo como a gente precisa ser transicionado? Pergunta para o Senhor, Pai, quais foram os livramentos que o Senhor me deu que eu nem tive ciência? Às vezes o carro que quebra, o pneu que fura, livramentos. Às vezes as coisas que aparentemente dão erradas, livramentos. E é por isso que os seus olhos precisam estar abertos para quem Deus é. Porque nós somos tentados a olhar alguns escapes que Deus nos dá como se fosse o tempo inteiro provação. É livramento. Deus cuida de você e cuida da sua casa. Com Deus, até o que daria errado começa a dar certo. É só a nossa percepção que precisa ser mudada, que precisa ser transicionada, para que a gente usufrua da terra boa que mana leite e mel e que está preparada para aqueles que temem ao Senhor. Somos eu e você, amém? A outra coisa que Deus começa a fazer, Deus começa a observar a obediência do povo. Sabe por quê? A linguagem de amor de Deus é a obediência. Glória a Deus. Ai, como que você mostra que você ama? Sabe o que a palavra nos responde? Vocês dizem que me amam quando vocês fazem o que eu mando. Uau. Difícil. Vocês mostram que me amam quando vocês fazem o que eu mando. Mas como que a gente vai ter tempo para saber o que o Senhor está mandando a gente fazer? Sabe por quê? A gente virou prático demais. Graças a Deus pelo tempo de praticidade. As coisas são muito mais fáceis do que há milênios atrás. Mas a gente não pode colocar a nossa vida com Deus de prática. Não pode. Sabe por quê? Porque a gente pega os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas atitudes, bota tudo no mesmo balaio e fala assim, Deus, eu te apresento. Te apresento? Cadê o será que é da tua vontade? E às vezes a gente fala assim, você orou? Eu orei. E fiz. Uai,
é orar e esperar Deus responder. Porque enquanto Deus não libera uma resposta, não se mova. É prejuízo. Todas as vezes que as empolgadas de plantão, eu sou sanguínea, principalmente as sanguíneas, impulsivas, a gente ora, ai não, já falei com Deus, agora eu vou executar. Quebra a cara. E Deus começa a observar, no meio de tantos milagres, no meio de tantas provisões, quando Moisés foi falar com Deus, eles pegaram Arão e obrigaram Arão a construir um ídolo para que eles adorassem. E é por isso que um líder, escute, um líder não pode ficar à mercê do povo. Um líder não pode ser manipulado pelo que o povo fala, pelo que o povo acha, pelo que o povo sente. Sabe por quê? Arão era a voz profética daquele tempo. E aí o povo oprime tanto Arão. Oprime tanto Arão. Que Arão fala, chega, tá bom. Nós vamos fazer o que vocês querem. E por causa disso a maldição veio sobre o povo. Porque existia um líder que ficava ameaçado pelo que o povo queria fazer. Só que um líder que é conectado com o que o céu está dizendo, ele entende que mesmo que desagrade a todo um povo, ele tem que agradar só a Deus. Se tiver que dividir, que a terra abrir, que engolir, o nosso compromisso é com Deus e com as Escrituras. Se nós formos guiados pelo que o povo acha, pelo que o povo pensa, pelo que o povo sente, amanhã ídolos estão sendo construídos aqui e Deus... Moisés fica tão irado. Enquanto o povo estava reclamando, Deus estava dando as instruções para Moisés. Olha, Moisés, isso. Olha, Moisés, aquilo. E o povo, cadê Moisés? Moisés não faz nada. Moisés com essa paciência, se fosse eu, se fosse a gente, nada. Se fosse você, você estaria no lugar de Moisés. Mas nós achamos que o controle tem que estar na nossa mão o tempo inteiro. Ei, o controle não pode estar nem na mão dos pastores, nem na mão dos líderes. O controle tem que estar na mão de Deus. Porque a partir do momento que os líderes não estiverem fazendo o que Deus quer, Deus tira e levanta outro improvável, que não tem experiência, mas que tem obediência. E Deus observa a obediência do coração do povo. O povo ficou tão indignado que eles falaram assim, não precisamos de Moisés e nem de Arão. Por que Deus fala só com eles? Deus pode falar com a gente também. E aí começa o movimento. Deus vem com justiça, mas não é nisso que eu quero entrar. Eu quero entrar e que Deus observa a obediência do nosso coração. Tome cuidado. Tome cuidado, porque as coisas que Deus te pede para fazer 1, 2, 3 vezes, você fica, não, Senhor, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Não é bem assim que funcionam as coisas. Cuidado. E nesse momento, aqueles homens que não obedeceram foram ficando para trás. Inclusive Moisés, coitado do pobre. Tiveram vários momentos na palavra que Deus falava assim, eu vou matar esse povo seu. Moisés, meu? Se dependesse de mim, eu estaria lá na minha casa até hoje. Foi o Senhor que arranjou isso aqui. O povo é seu. Moisés entrou pelo povo várias vezes na intercessão para livrar o coração do povo. Várias vezes. Mas teve um momento que Deus falou A e Moisés falou A,5. E Deus falou assim, Moisés, tu não vai entrar. Não vai entrar. Porque Deus leva a sério a obediência. Mas Moisés foi para uma terra bem melhor. Moisés viu aquele que nós sempre desejamos e ansiamos ver. Só que existem algumas promessas que elas são testadas a partir da nossa obediência. E Deus também, Ele faz algo muito interessante. Quando Ele leva o povo e Ele dá os mandamentos para o povo, Ele começa a estabelecer algumas festas. Ele estabelece o sábado. Por que Deus estabelece o sábado como descanso? E muitas pessoas não sabem isso.
Mas é porque o povo de Deus, ele estava tão cansado de tanto trabalho que Deus precisava, no meio do deserto, mostrar o caráter dele. E Deus é um Deus que leva o descanso a sério. E às vezes nós nos orgulhamos do nosso cansaço. Eu vivo pra cá e pra lá, minha vida é cheia, tarefada, e eu não consigo tempo pra nada. Ei, o Deus do trabalho é o Deus do descanso. Quem não descansa é Ele. Ele não tem nem pálpebra, Ele nem dorme. Ele trabalha por aqueles que o amam e que o buscam, por mim e por você. Mas nós, Ele manda descansar. E por que Ele estabelece descanso como um mandamento? Porque Ele queria curar as emoções daquele povo que não conheciam o que era descanso. Por que Ele estabelece algumas festas para o povo? Porque aquele povo não sabia celebrar. E quem não consegue celebrar ainda tem mente de escravo. Existem pessoas que não conseguem nem se alegrar. Elas ficam sempre no estado de tristeza. Sempre. Não conseguem viver felizes. E Satanás, ele é muito astuto. Ele quer escravizar. E aquilo que a gente acha que são algumas emoções, que a gente toma até remédio para isso, a gente pode repreender no nome que há do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes ele é tão covarde que ele se aproveita de algumas doenças para instalar tristezas permanentes no nosso coração e na nossa alma. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E eu declaro que ainda o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. E quem estabelece festa para o povo de Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E quem serve ao Senhor tem que celebrar. E a gente fala, por que, Senhor, algumas festas? Para isso. No tempo de deserto é o tempo que o Senhor me leva e te leva para conhecer o caráter de quem Ele é. Então Deus falou assim, ó, liberta o meu povo, porque eu quero que eles me cultuem no deserto. Mas a grande verdade é que Deus queria se mostrar para eles no deserto. Sabe por quê? Enquanto Deus te transiciona, Ele se mostra para você. Ele mostra a glória dele para você. Sabe por quê? Você não precisa de um método, você não precisa de uma pregação muito boa. Você só precisa ter um encontro verdadeiro com a glória de Deus. Aleluia. Você só precisa deixar com que a glória de Deus te convide para um nível mais profundo. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Existe um convite para adentrar a glória de Deus. Mas ainda assim, preste atenção. É possível você olhar a glória de Deus e não querer essa glória. Sabe por quê? A glória de Deus, ela se revela nos momentos bons. Mas a glória de Deus também se revela no momento dos trovões e das tempestades. É tudo sobre Ele. E sabe o que a palavra diz? Sabe o que a palavra diz? Que quando a glória de Deus desceu, vocês estão entendendo? Enquanto a glória de Deus descia, viam sons de muitos trovões. E eles falaram assim, não, Moisés, eu não quero entrar em contato com essa glória. Se relaciona você, ouve o que ele tem para falar e passa pra gente. Mal sabia eles que entrar na glória fazia parte do processo para eles serem transformados. E eu posso te dar um recado aqui essa manhã. A glória de Deus está repousada nesse lugar. E ela vai te abastecer, te reabastecer para você entrar na terra que Ele separou para você. Eu queria nesse momento que você abrisse o seu coração para entrar no meio dos trovões e das tempestades que revelam a glória de Deus. Porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Depois